E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês, pessoal, os jogos para esta quarta-feira, dia 12/4. Selecionamos 10 jogos para vocês para este dia, tá? Mas eu já peço a você que não é inscrito no canal, se você puder se inscrever ativando o sininho e sentando no like, para que a gente esteja aí crescendo no YouTube, nossos vídeos também cheguem a outras pessoas, isso ajudaria bastante. Quando você aí, pessoal, curte nossos vídeos, você se inscreve, o YouTube entende que você está por dentro do nosso canal, nossos vídeos e recomenda para outras pessoas, tá? E nos ajuda bastante a continuar com o nosso trabalho. Pessoal, vou deixar também aí o link de uma banca, tá? R$1 você faz seus jogos nela, com R$1 aí você ganhou. Faça aqui via Pix, cai muito rápido na sua conta. Vou deixar nosso Telegram, beleza? Sempre tá deixando um bilhetezinho pronto lá no Telegram. E também o nosso Instagram, a gente deixa nossos resultados. Beleza, pessoal? Antes de ir para os jogos, pessoal, antes de nós irmos para esses jogos dessa quarta-feira, vamos aqui para os resultados dos jogos desta terça-feira, né, pessoal? Deixamos 8 jogos para vocês, uma gradezinha bem fraquinha, tá? Mas selecionamos aqui, fomos até bem, tá? Nesse dia a gente quase crava tudo nossos jogos, né? Deixamos aí 8 dos 8 rolou até o momento, ó, rolou 6, tá? Então dos 6 aí, cravamos 5, né? Vamos aqui para os resultados rapidinho, né? Deixamos o jogo aqui do Brumbuspor e Pendigspor, né? Deixamos o acima de 1,5 para você, estava com uma odd muito boa esse jogo, né? Cravamos 1,5, né? Bateu até ambas marcas, 2,5, foi um jogo muito top para gols. Deixamos o jogo do Silkeborg com Rosses acima de 1,5 também, né? Bateu também, né? 2-1 para o Rosses. Grande vitória. Eu pensei ainda em que empate é nulo a favor do Silkeborg. Ainda bem que eu não fui, né? Porque senão a gente ia pegar head aqui nesse jogo. Ainda bem que fui em gols e deu certo, né? 2-1. Deixamos o jogo aqui do Sanzospor Casa Vence. Estava pagando 1,30 na hora que a gente fez, né? A entrada caiu muito ao decorrer do dia, né? Mas bateu aqui o nosso Casa Vence, né? Não conseguiu, teve esse gol anulado aqui, né? O Sanzospor que matou o nosso para ele marcar 2 gols no mínimo, né? Acabou que nem conseguiu marcar, mas bateu o nosso Casa Vence aqui, como também, ó, deixamos 1,5 nesse jogo. Eu falei para vocês, gente, que quem quisesse entrar nesse ambas marcas tava pagando muito bem, né? E bateu 3-2, né? Mesmo com a menos, o White ainda conseguiu fazer 2 gols, né? E deu bom aqui nossa ambas marcas, 1,5, foi top aqui também, né? Deixamos também o jogo do Manchester City, jogo acima de 1,5, grande jogo, né? O City passou o carro no Bayern, o Bayern aqui, o Pamecano gelou, né? Entregou aí o gol, jogou muito mal o Pamecano, que é um dos melhores zagueiros do mundo, né? Mas infelizmente jogou muito mal, né? E falando em jogar mal, o Benfica pipocou, né? O Benfica pipoqueiro, esse time do Benfica, vou te contar. Perdeu em casa para Inter, que não ganhava de ninguém, vem jogando muito mal, né? Acabou que a camisa pesou. A Inter aí jogou melhor, apesar do Benfica ter Champions League também, se eu não me engano ele deve ter Champions League, né? A Inter tem um elenco melhor, infelizmente aí acabou que jogou bem melhor que o Benfica aqui na Inter, e o Benfica pipocou e perdeu, né? Mas bateu aqui, na verdade não bateu, né? Tiramos caso ao empate, né? O único jogo que deu errado pra gente foi só esse, e o restante acertamos todos, né? Acertamos aqui do Manchester, do Quiet, do Sanzospor, tal. O restante a gente acertou, o único que a gente errou foi só o do Benfica, né? Mas acontece, futebol e suas surpresas, né? Infelizmente aí o Benfica decepcionou a todos. Vamos agora, pessoal, para os jogos desta quarta-feira, né? Manisa e Bangladesh, né? Jogo aqui pela Turquia, né? Às 9 da manhã. O Manisa aqui nos últimos jogos, ó, ele vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos jogos aqui, ele vem sofrendo gols com frequência, né? E vem também todos saindo 2 gols ou mais. E o Bangladesh aqui venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Os últimos jogos 4 foi 1,5. Se enfrentaram 5 vezes aqui, desses jogos 3 foi 1,5, tá? Eu deixo aqui o acima de 1,5 para vocês, tá? O Manisa, se vencer, vai a 48, assume aqui a 8ª posição e fica apenas 1 ponto de entrar aqui na zona de classificação, né? E o Bangladesh, se vencer, vai a 47, né? Ele fica colado aqui também, né? Então deixo aqui 1,5 para vocês, tá? Ambas marcas aí, bem-vindo nesse jogo. São 2 times que sofrem muitos gols, levam muito gol, tem uma média muito boa de gols dos times, mas eu deixo aqui 1,5 para botar no bilhete, tá? E placar exato aqui, eu deixo aqui de 2-1 para o Manisa. Indo agora para Nortoses e Akritas Koraca, né? O jogo aqui pelo Chipre que me chamou a atenção, né? A Nortoses, que vem aqui de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o time visitante, o Akritas, ele perdeu 3 dos últimos 5 jogos. Não vem jogando bem, né? Apesar de ter vencido aqui esse ano ainda por 1-0. Mas o Anorthosis aqui é um time que geralmente ele tem jogado bem, né? Tem jogado bem, ó, aqui, ó, no jogo contra o seu adversário, segundo tempo, foi bem melhor, tá? Mais posse de bola, atacou mais.
Tá aí nos jogos aqui na casa do Anortose, ó, ele empatou um e ganhou outro, mas jogando aqui fora de casa é um time bem meia boca, né, o Acritas. E na classificação, se você observar o Anortose, se vencer, ele assume a liderança, tá? Aqui, melhor dizendo, a 7ª posição, né, contra o rebaixamento, já fica bem longe de cair, tá? E o Acritas é um time que tá na zona de rebaixamento, tá? Eu deixo para vocês aqui, caso vença, tá? Eu acredito que o Anortose não perde esse jogo, tá? O Acritas é um time que tem jogado muito mal e já tá praticamente rebaixado, né? Mas eu deixo para vocês a vitória do Anortose, placar exato de 2-0 para o time da casa. Pessoal, eu selecionei esse jogo que me chamou bastante atenção: Marumo Galantes e Chipa United, né? É um jogo aqui pela África, tá? Não gosto de selecionar muito esse tipo de jogos aqui, mas me chamou a atenção algo nesse jogo, né? O Marumo, que vem de 2 vitórias aqui, 2 empates e 1 derrota, e nos últimos jogos dele todos saiu gols. E o Chipa aqui, ó, perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1 nos últimos 5 jogos, todos saiu gols também. Apesar de ter um histórico o que me chama a atenção é que os dois times estão brigando contra o rebaixamento, né? O campeonato está aqui bem avançado, né, na classificação, né? Os dois times aqui estão à beira do rebaixamento, tá? Apesar de ter um ataque muito fraco, pessoal. Eu quero deixar aqui o acima de 1,5 gol nesse jogo para vocês. Está pagando 1,60. Quando eu vi tá pagando 1,60, isso me chamou a atenção. Isso nos times, eu não gosto de selecionar dois times da parte de baixo da tabela, mas eu acredito aqui pelo o desespero das duas equipes, eu creio que podemos ver 2 gols nesse jogo, tá, gente? Quem vencer aqui, se o Chipa vencer, ele sai mais da zona de rebaixamento, né? E o Marulo, se vencer, vai a 27 e também sai, né? Então eu acredito aqui que vai ser um jogo bom para gols, tá? E placar exato eu deixo de 1-1, beleza? Eu creio que vai ser um jogo 1, de mais no mínimo 2 gols. Podemos ver, se a gente acertar isso aqui, a gente vai mitar. Vamos agora para Milan e Napoli, né? O Napoli, que tá voando na temporada, vai enfrentar o Milan aqui, né? As quartas de final, jogo de ida. Geralmente é muito difícil cravar alguma coisa, jogo de ida, principalmente Champions League, né? São jogos que é under, né? Às vezes são over do nada, né? Mas vamos ver aqui do Milan. Os últimos 5 jogos ele empatou 3 e perdeu 1, né? E ganhou 1, né? Do nada ganhou do Napoli aqui por 4-0, né? Jogando fora de casa, né? Isso que me chamou também a atenção. E o Napoli nos últimos 5 jogos, ó, todos aqui foram acima de 1,5 gol, tá? Inclusive se enfrentaram aqui foi 4-0 e o histórico deles é para poucos gols, tá? Mas se enfrentaram 2 vezes esse ano, né? Foi 2-1 pro Napoli, 4-0 pro Milan, tá? Um jogo muito difícil, pessoal, não vou mentir para vocês, é um jogo muito difícil, tá? Pelo que as duas equipes têm jogado, mas tratando-se de duas equipes italianas, como é clássico, eu acredito que possa ser um jogo para no mínimo aqui 2 gols, tá? Mas eu acredito muito que é muito arriscado, tá? Tratando-se de duas equipes aqui, tá? Que estão, uma tá jogando não tão bem assim, a outra tá jogando melhor, né? Mas vem caindo de produção um pouco. Mas eu quero deixar para vocês aqui o abaixo de 3,5, tá? Eu acredito que vai ser um jogo para poucos gols. Eu creio que a Napoli não vai aqui se expor tanto, tá? Mas eu creio aí que vai ser no mínimo, pode sair 2 gols nesse jogo, como eu falei para vocês, mas não vai sair 4, tá? Assim que eu vejo esse jogo, tá? Tratando de duas equipes, principalmente o Milan aqui nos últimos 5 jogos aqui, ó, todos foram abaixo de 3,5. Então eu creio que o Napoli não vai se expor tanto para tentar decidir em casa esse jogo, tá? Abaixo de 3,5, eu creio que 4 jogos não saem, 2 pode sair, se você quiser arriscar 1,5zinho, eu creio que 2 gols podemos ver, mas 4 não. Mas para ficar mais tranquilo, abaixo de 3,5 tá de bom tamanho, placar exato de 1-1, beleza? Prefiro proteger mais do que arriscar. Vamos agora para Real Madrid e Chelsea, né? O Real Madrid que tá jogando muito bem a temporada, apesar de ter perdido, mas o Chelsea não tá jogando bem, tá? O direto aqui não vai rolar, tá? Caso empate é nula. Acredito que o Real Madrid não perde esse jogo. O Chelsea é uma negação jogando aqui fora de casa, tá? Eu creio que o Chelsea não vai ganhar esse jogo, tá? Pelo que vem jogando, pela estreia do técnico aí, do Lampard, né? Que já estreou com derrota. Eu creio que o Real Madrid pode até vencer esse jogo, beleza, gente? Mas eu deixo aqui com o empate anula, tá pagando uma odd bem alta, tá? Então deixo para vocês aqui, caso empate anula, e placar exato aqui de 2-0 pro Real Madrid. Vamos agora para Racing e o New Old Boys, né? Pela Argentina, né? O Racing vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota. E o New aqui vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos jogos aqui. Pode perceber, o Racing não perdeu nenhum nos últimos 5 jogos. Ele empata mais do que ganha, né, contra o New Old Boys. Jogando dentro de casa perdeu somente 3, tá? Eu deixo para vocês uma dupla chance a favor no New, beleza? Melhor dizendo, do Racing, uma dupla chance a favor do Racing, porque o New não joga bem fora de casa, ó.
É um time que nos últimos 10 jogos venceu somente um jogo, tá? Eu creio aqui que o Racing não perde esse jogo, no máximo empata. Ó. Jogando na classificação, ó, ele é o quarto melhor jogando em casa, vai enfrentar aqui o Nil, que é um dos piores jogando fora, que não ganhou de ninguém ainda. Eu creio que esse jogo tá mais com cara de empate do que com vitória de alguma das duas equipes, tá? Mas eu deixo aqui casa ao empate e placar exato aqui de 1-0 para o Racing. Fluminense e Paysandu começando agora a nossa queridíssima Copa do Brasil, né? O Fluminense, que eu creio que vai com o time titular para esse jogo, é mata-mata, tem um jogo de ida e jogo de volta, né? E o Fluminense vai jogar dentro de casa, né? Vai vir de 3 vitórias aqui, inclusive goleou o Flamengo na final do Carioca, tá? E eu deixo para vocês aqui, casa vence com margem de 1,5, tá? Acredito que o Fluminense não perde esse jogo, o Paysandu não vem jogando bem, tá? Principalmente aí lá no Campeonato Paraense, tá? Ele vem deixando um pouco a desejar. Por mais que tenha vencido aqui na Copa Verde o Remo, mas eu creio que o Fluminense tem um elenco bem melhor e o Cano vai cravar nesse jogo também. Beleza? Casa vence com margem de 1,5, placar exato de 3-0 pro Fluminense. Palmeiras e Tombense, Palmeiras campeão paulista, né? Joga muito bem dentro da Aliança também. E eu creio que o Palmeiras não perde esse jogo, tá? Então deixo para vocês aqui, casa vence já no primeiro tempo, beleza? Eu acredito que o Palmeiras já vai começar o jogo matando tudo aqui e vai vencer já no primeiro tempo essa partida. E placar exato aqui de 3-0 para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, né? O Atlético, que é um time que faz poucos gols, né? Mas é um time que geralmente já entra para matar tudo, né? E eu deixo aqui, casa vence também no primeiro tempo, beleza? Acredito que o Atlético Mineiro não perde esse jogo e já vai começar também para vencer no primeiro tempo. Placar exato aqui de 4-0 para o Palmeiras. E para finalizar nosso dia, Remo e Corinthians, né? O Remo, que nos últimos jogos aqui vem de 3 vitórias, 2 derrotas, né? O e-mail veio aqui em 3 oportunidades, o Corinthians aqui todos foram e-mail. E eu deixo aqui o acima de 1,5 para vocês, tá? Se o Corinthians fizer 1-0, o Remo vai ter que sair pro jogo. Então eu creio que vai ser um jogo muito bom para gols, tá? E placar exato de 2-1 pro Corinthians, beleza, gente? Então esses são nossos jogos para esta quarta-feira, tá? Que a gente possa ter um dia muito bom, beleza? Que a gente possa aí voltar e cravar o nosso bilhete. Tamo junto e até a próxima.